Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o manhwa Memórias de um Freixo, publicado no Brasil pela editora Conrad. Mas antes de falar sobre as minhas impressões de leitura, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Memórias de um Freixo é um manhwa que foi publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Conrad. Esse manhwa ele conta com arte e roteiro do Kun Yong Park. No caso, ele faz uma adaptação de um livro que é bastante conhecido na Coreia do Sul e que tem como um dos principais temas o massacre das Ligas Bodô. Se você acompanha o Recomendo Ler, já viu que esse quadrinho ele foi citado aqui no canal 2 vezes. O primeiro deles foi durante o vídeo de melhores leituras do primeiro semestre de 2024, que foi o primeiro vídeo aqui do canal. Eu apresentei esse quadrinho assim como uma das minhas leituras mais incríveis daquele semestre. No vídeo de melhores quadrinhos lidos em 2024, Memórias de um Freixo novamente aparece porque é uma leitura muito marcante. Apesar dele ter sido lançado aqui no Brasil em 2021, eu fiz essa leitura em meados de 2024 pela primeira vez e agora em 2025 eu aproveitei para fazer uma releitura porque eu queria que esse manhwa específico ele tivesse um vídeo aqui no Recomendo Ler de alguma como dica de leitura, porque eu acho que a mensagem e os temas que ele trata é tão importante e que às vezes foge daquilo que nós conhecemos da nossa própria história. Então, eu acho muito importante que mais pessoas conheçam esse manhwa e tenham contato com esse tipo de narrativa. Diversas culturas acabaram passando aí ao longo das suas formações por diversos momentos trágicos, então isso não seria exclusivo do Brasil. Então, como brasileiro, você acaba muito mais aprendendo e estudando na escola aquilo que de fato impactou na nossa formação histórica, e aí você também estuda alguns acontecimentos a nível global. E uma coisa que me chama a atenção, e muito possivelmente vai chamar a sua atenção assim que você também lê Memórias de um Freixo, é como esses acontecimentos tão graves, isso acaba não sendo de conhecimento de uma boa parcela da população. Então, obviamente, que é uma história local, e eu acredito que aqui, em Memórias de um Freixo, nós temos um dos momentos mais sangrentos da formação da sociedade coreana e que é desconhecido de muita gente. Então, eu acho muito importante que um quadrinho ele traga esse tipo de narrativa, esse tipo de desenvolvimento desses temas históricos que, assim, infelizmente, foram trágicos e marcaram a sociedade coreana de forma geral, mas que está aqui adaptado de uma forma que torna essa história, de certa forma, globalizada. Aqui nós estamos falando mais diretamente de um dos acontecimentos mais sangrentos da formação da sociedade da Coreia do Sul, que é o chamado Massacre das Ligas Bodô. Aqui alguns acontecimentos históricos e que até hoje são citados aí de forma globalizada são importantes para que você entenda o contexto em que esse manhwa acaba seguindo. Então aqui você vai ter ali uma certa conexão, com a Guerra da Coreia, que permeia ali inicia, entre os anos de 1950, mas ele vai tratar muito mais sobre o massacre das Ligas Bodô, que culminou aí na morte de mais de 200 mil pessoas. Na época, a Coreia do Sul era presidida aí por um presidente de extrema direita, então isso acabou fazendo com que ele determinasse o assassinato de diversas pessoas, e o que de fato aconteceu é que essas pessoas mal sabiam o motivo pelo qual
elas estavam perdendo as suas vidas. Então, sabendo que aqui nós temos esse desenvolvimento que vai mostrar aí para o leitor sobre o massacre das Ligas Bodô, nós temos um protagonista um tanto quanto pouco utilizado em muitas histórias, é que nós vemos toda a narrativa se desenvolver a partir de um freixo que é uma árvore. Então, isso é muito inusitado e acaba sendo bem impactante, porque à medida que essas pessoas vão sendo assassinadas, ele vai contando de uma forma que causa um certo impacto, principalmente pela frieza em que essa história vai sendo desenvolvida no quadrinho. Então, assim, os traços, ele de certa forma colabora, mas quando você vai avançando nos diálogos, isso assim, eu já usei essa palavra muitas vezes, mas é muito impactante a neutralidade do Freixo em contar que tantas pessoas estão perdendo as suas vidas. Então, assim, ele acaba presenciando diversas mortes e ele vai apresentando para o leitor como se isso tivesse se tornado parte da rotina dele ali plantado naquele lugar que foi determinado para que essas pessoas perdessem as suas vidas. E apesar de ser muito impactante Memórias de um Freixo, aqui o autor ele dá voz às vítimas e isso vai sendo muito bem retratado ao longo das páginas, à medida que o Freixo vai contando para o leitor. Então aqui nós não teríamos uma história que vai particularmente tratar sobre o vitimismo dessas pessoas, mas elas estão ali contando as suas próprias histórias, à medida que nem elas mesmas sabem o motivo pelo qual elas estão perdendo as suas vidas, já que nada disso era avisado para elas que elas estariam indo para esse tipo de finalidade. Então, o Freixo acaba situando tanto o leitor sobre esses acontecimentos terríveis, mas, de certa forma, nós temos essas vítimas que vão ali contando as suas próprias histórias. Acho que para uma experiência completa, assim, de você estar situado no todo o contexto histórico que isso se desenvolve, eu acho que é muito interessante que, ou a partir do momento que você decide ler Memórias de um Freixo, após finalizar a leitura, que você faça uma pesquisa aí sobre os principais acontecimentos históricos que foram desenvolvidos aqui no quadrinho e que vai fazer com que o seu entendimento sobre isso melhore consideravelmente. Tem um outro ponto também que é retratado aqui em Memórias de um Freixo, que é essa questão de as pessoas sempre esperarem um líder salvador. Então, em alguns momentos, essas vítimas, elas clamam pela ajuda daquele opressor que, de certa forma, é quem está decidindo que elas sejam eliminadas. Então, aquilo que elas acreditam que poderiam salvar elas, né, desse fim tão trágico, acaba que é quem, de fato, mandou com que as suas vidas fossem ceifadas. E algo que fica muito claro e que assim, é um reforço extremamente importante, mas por mais que você esteja falando de um quadrinho, isso pode ser muito óbvio, mas é como a arte ela também está ali em função para contar esses terrores que aconteceram com essas pessoas durante o massacre das Ligas Bodô. Então, aqui você não espera uma arte muito estilizada. Eu acho que é muito fácil de você conhecer os traços de manhwas, mas aqui nós temos um traço mais pesado que reforça muito os diálogos desses personagens, de como o Freixo, de certa forma, está usando ali a sua neutralidade para contar essa história tão impactante. Então, é um reforço assim, bem importante de como o traço desse artista é muito importante para que você chegue no final e entenda todo o contexto ao qual esse manhwa está sendo desenvolvido.
Então, para finalizar, fica a recomendação de Memórias de um Freixo, publicado aqui no Brasil pela editora Conde. Esse manhwa foi publicado no ano de 2021, mas eu acho muito interessante todo o contexto, como essa história é desenvolvida. Então, o protagonista, como ele se apresenta na história e como ele vai narrando ali esses acontecimentos que são bem tristes e que chocam muito o leitor. Acho que na minha primeira leitura eu tive um impacto assim considerável a ponto de chegar e colocar esse manhwa como um dos melhores quadrinhos lidos de 2024, e na releitura eu acho que as entrelinhas ali que eu não tinha observado ainda se tornaram ainda mais presentes nessa minha nova tentativa aí de captar essas mensagens que Memórias de um Freixo quer passar para o leitor. Para finalizar, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo.